Quem achou, diga amém. Todos acharam? Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Mateus 9, do 35 ao 38. E diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém e amém. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, eu peço a Ti, que Tu possa falar com a Tua igreja, Senhor. Eu não tenho nada a oferecer a este povo, Senhor. Sou um homem miserável, pecador, e peço a Ti as Tuas misericórdias e a Tua graça, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, e não eu, fale a Tua igreja, Senhor. Alimente o Teu povo. Abre os seus olhos, Senhor Deus, e que eles possam sair daqui entendendo a Tua palavra, Pai. Recebe glória para Si nessa manhã, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Hoje eu trouxe uma mensagem sobre campanhas que nós estamos fazendo de missões estaduais, e quero falar de um assunto muito importante que responde, na verdade, é de nosso interesse, que nós estamos fazendo campanhas. Só que, meus irmãos, eu sou muito a favor das campanhas, da movimentação, da mobilização, do investimento, mas tem uma coisa que, sem isso, campanhas não vão para frente, sem trabalhadores. Não adianta nós arrecadarmos os valores, não adianta nós mobilizarmos, não adianta nós fazermos todas as coisas se não tiver quem trabalhe, quem vá e pegue a mão no arado. E a mensagem de hoje é: por que, meus irmãos, são poucos os trabalhadores? Sem trabalhadores, não tem como nós atingirmos a seara do Senhor. Então Jesus não diz que o desafio, meus irmãos, de missões seria dinheiro. Ele não diz que seriam os equipamentos. Ele não diz se seria a igreja grande ou pequena. Ele não diz se seria o local onde as missões seriam feitas. Ele diz que o grande desafio de missões são poucos trabalhadores. Pessoas, de fato, para serem levadas por Deus para falar do Evangelho de Jesus Cristo a todas essas pessoas. Então o desafio das missões, meus irmãos, é a escassez de trabalhadores. E quando Jesus diz no verso 37 que a seara é realmente grande e poucos são os trabalhadores, ele dá duas notícias para nós: uma boa e uma ruim. A boa, pela abundância, ou seja, a seara ela é grande, tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer. Nenhum de nós, como missionários de Deus, pode dizer assim: não tem mais trabalho, não tem mais para onde ir, não temos mais aonde alcançar, porque o Senhor diz que a seara ela é o quê? Grande. E essa é a boa notícia, a abundância da seara. Só que a má notícia, meus irmãos, enquanto uma é boa notícia pela abundância, a outra é uma má notícia pela escassez. A seara ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ou seja, a demanda é maior do que a oferta. Tem muito campo e pouco trabalhador. Tem muita coisa para fazer e pouca gente para fazer. E a pergunta, meus irmãos, da mensagem de hoje é: por que são poucos trabalhadores? Jesus responde isso sendo um exemplo para nós. O texto mostra como é que nós iremos atender essa demanda com trabalhadores. Entretanto, não é a quantidade de trabalhadores, mas uma qualidade de trabalhadores que saibam fazer essas missões. E Jesus foi o exemplo perfeito. Meus irmãos, olhem na Bíblia de vocês, no verso 35, ele diz o quê? Que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Meus irmãos,
Porque falta trabalhadores na seara do Senhor? Porque estamos precisando de trabalhadores com disposição. Jesus andou pela região da Galileia, que mede 4.500 km². Tem em torno de 204 cidades e 15 mil habitantes. E o texto não diz que Jesus foi na maioria das cidades. O texto não diz que Jesus foi em grande parte da cidade. O texto diz que Jesus foi em quê? Em todas as cidades e aldeias da região da Galileia. Meus irmãos, Jesus não fez missões dentro de um gabinete. Jesus não fez missões dentro de 4 paredes ou num local muito restrito. Jesus tinha disposição para ir aonde tinha um povo, ele ia. Aonde tinha uma nação, ele ia. Aonde tinha gente, ele ia. O que está faltando para nós é vencermos o comodismo. Onde tinha um povo, Jesus estava lá. Está faltando trabalhadores por causa que muitos trabalhadores estão cômodos numa zona de conforto que não vai nem para frente e nem para trás. Missões é igual a disposição. Sem disposição, meus irmãos, não tem missões. Sem nós começarmos a nos movimentar, nós não iremos fazer missões. Às vezes nós falamos assim: eu quero fazer missões, portanto que não seja eu. Eu quero alcançar o bairro da Marambaia, portanto que não me chamem. Podem ir outras pessoas. Isso não é missões. Ou seja, nós temos que tirar daquilo que queremos fazer e começar a fazer. Nós precisamos entender que missões, nós precisamos sair do lugar que estamos, ter disposição para trabalhar e fazer a vontade do Senhor. Se nós ficarmos apenas entendendo que missões é importante, mas sem transferir isso para a prática, nós não conseguiremos fazer missões de forma alguma. O fato, meus irmãos, de você já estar aqui, você já tem um chamado. Algumas pessoas dizem assim: eu estou esperando ser chamado. Eu estou esperando alguém me convidar. Eu estou esperando alguém entender que veja que eu tenho qualidades, atributos para fazer missões. Meu irmão, se você já está na igreja, você já tem um chamado. Se você for tirado lá de fora e está aqui dentro, é porque você tem chamado, irmãos. Não espere visualizar vocês. Deus já visualizou você. Deus já sabe quem você é. Já conhece você. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para fazer missões. Então, as pessoas dizem que querer não é poder. É verdade. E também digo, querer não é fazer. Muitos querem, mas poucos, de fato, fazem. Então, meus irmãos, precisamos de trabalhadores que estejam dispostos e atuantes para fazer missões. Amém? Segunda coisa, irmãos. Verso 35, na parte B, diz: ensinando nas sinagogas deles. Jesus andou em todas as cidades e aldeias, tinha muita disposição. E quando ele chegava em algum lugar, ele fazia o que, irmãos? Ensinava. O grande erro é achar que missões é apenas pregar. E Jesus não ensinou isso. Isso é apenas um lado da moeda, irmãos. Missões é pregar e o quê? Ensinar. E eu chamo esse ensino, meus irmãos, de discipulado. Por isso que em Mateus 28:19 diz: ide por todo o mundo e o quê? Fazei discípulos. E isso não é só pregar. É você pregar e quando a pessoa estiver com você, você vai começar o quê? Ensinar. Isso é fazer discípulo. Eu sempre digo que a pregação é que abre os olhos do discípulo. Mas é o discipulado que forma o discípulo. A pregação incendeia o coração, mas é o discipulado que mantém a chama acesa. Se nós apenas pregarmos
e não discipularmos, nós não fizemos missões. Se fizermos um culto aí fora, com 100 pessoas levantando a mão, e amanhã nós não sabemos para onde essas pessoas vão, nós não fizemos missão. E está faltando trabalhadores que estejam dispostos a ensinar. Hoje temos muitos trabalhadores que querem deixar a parte difícil para outros. Eu sou evangelista, mas eu não ensino. Eu sou bom de pregar, mas não quero ensinar. Eu sou bom de pegar o microfone e todo mundo está me vendo, mas eu não sou bom de sentar com uma pessoa e discipular ela. Meu irmão, evangelismo você faz numa tarde, discipulado você faz em meses. E é por isso que estão colocando a parte mais difícil para outros. Sem discipulado nós não fizemos missões. E se não há trabalhadores que ensinem, sem esses trabalhadores, nós não podemos alcançar essas pessoas. Tem muita gente para pregar, pouca gente para ensinar. Uma certa vez, a minha filha de 10 anos, fui buscar ela na escola, e ela chegou assim: pai, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Tirei 5 em matemática. E aí eu fiquei preocupado, porque eu gosto de matemática, e eu faço questão que meus filhos também gostam. E eu falei: é verdade, né? 5? Que média baixa, muito triste essa média. E eu vim falando com ela na moto, vim levando ela, e aí cheguei, falei assim para ela: olha, estude matemática. Estude matemática. E aí depois eu vi ela meio dispersa, eu falei: ei, quando é que você vai começar a estudar matemática? Já viu tua nota? E aí uma certa vez, ela começou a passar o tempo, e eu de novo: e aí, já estudou? E aí Deus chegou comigo assim: pare de falar e vai ensinar matemática. E aí foi que eu me toquei que só falar não é suficiente. E eu peguei assim: para tudo, sente aqui e eu vou lhe ensinar. E uma coisa que Deus de fato me abençoou foi fazer cálculo. E aí parei a agenda, comecei a ensinar minha filha, comecei a falar de matemática, ensinei, varei a noite ensinando. Na próxima prova, ela veio toda feliz e falou: pai, tirei 8. E eu falei: para a glória de Deus. Agora, será que ela tiraria essa média se eu não tivesse ensinado e tivesse apenas falado? Missões é isso, meus irmãos, não é só falar. Falar é quando você prega, ensinar é quando você discipula. Se nós não ensinarmos, não poderemos ser trabalhadores. Quem está entendendo, diga amém. As missões falam da verdade, o discipulado enraiza a verdade. Terceira coisa, meus irmãos, aí na Bíblia de vocês, diz, no verso 35, na parte C, ele diz assim, que ele ia pregando o quê? O evangelho do reino. Meus irmãos, faltam trabalhadores que preguem com conteúdo. Primeiro, porque são poucos trabalhadores? Porque não têm disposição. Segundo, porque não discipulam. E terceiro, porque quando vão pregar, não pregam conteúdo. Jesus nunca adotou o coach numa pregação. Nunca adotou o liberalismo. Nunca adotou o secularismo, o pragmatismo. Jesus tinha conteúdo e ele pregava o evangelho do reino de Deus. Se essa igreja começar a fazer missões e tirar o evangelho do reino de Deus do centro da mensagem, qualquer outra igreja, irmão, que pregar, qualquer pregador e qualquer pastor, essa mensagem deixa de ser transformadora e vira enganadora. Qualquer pregação que Jesus não seja o centro, ela não transforma, ela engana. E quando você engana pessoas, você não transforma elas. Elas não estão vindo por causa de Jesus, porque Jesus não foi apresentado na mensagem. Hoje nós estamos no tempo em que venha para a igreja, que os seus problemas serão resolvidos. Você tem problemas? Venha para cá, Jesus vai resolver todos.
Há uma doutrina agora, uma heresia chamada hipergraça. Eu não sei se os irmãos estão ligados, mas diz assim que venha para a igreja e independente do seu pecado, Jesus aceita você como é. Tiraram o arrependimento do ser humano e aceitam ele como ele é, e Jesus nunca ensinou isso. E fazem isso para que os bancos estejam cheios, para que a igreja cresça, para que o trabalho de missões seja, entre aspas, um sucesso. Mas, meus irmãos, digo uma coisa para vocês: isso não é evangelho. Não vale a pena encher uma igreja de pessoas que não são transformadas. Não vale a pena ter sucesso numa pregação sem que essas pessoas venham por causa de Cristo. Toda vez que eu prego para uma pessoa que não seja por causa de Cristo, ela está vindo por algo secular. E o dia que apresentarem Cristo para ela, ela vai sair da igreja. Porque Cristo pede que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Tozer diz uma frase muito importante: precisamos de mensageiros que digam que o inferno ainda é quente, que o céu ainda é real, que o pecado é errado e a Bíblia ainda é a palavra de Deus. Precisamos de mensageiros que falem a verdade. Precisamos de mensageiros que falem do Evangelho de Deus. Eu sempre digo na minha igreja: se eu começar a pregar o que vocês querem, meus irmãos, chamem outro pastor. Porque na verdade, quando eu começar a pregar o que vocês querem ouvir, eu já deixarei de ser um servo do Senhor. E a mensagem, nós não podemos ser garçom. Garçom, a gente entrega o que a pessoa quer. Nós somos mensageiros do reino de Deus. Nós pregamos o que as pessoas precisam. Nós pregamos o que as pessoas necessitam ouvir para serem transformadas. Por isso que hoje há muita adesão e pouca conversão. Muita gente entrando, mas na verdade está entrando na igreja, mas não está entrando no reino. Porque o conteúdo da pregação, ela é nula. Precisamos de trabalhadores com a pregação focada no reino de Deus e sem jamais negociar essa verdade. Amém? No verso 35 na sua Bíblia, quarto motivo porque falta trabalhadores, diz assim: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Porque falta trabalhadores na era do Senhor. Faltam trabalhadores com disposição, faltam trabalhadores que discipulem, faltam trabalhadores que pregam o conteúdo e faltam trabalhadores e missionários revestidos do poder de Deus. O ministério de Jesus não foi apenas com palavras, irmãos. O ministério de Jesus foi movido com poder. O texto diz que ele não curou algumas doenças. O texto não diz que ele curou a maioria das doenças. Jesus curou todas as doenças que lhe foram apresentadas. E quando Jesus diz que nós devemos ser revestidos do Espírito Santo, como diz no livro de Atos, capítulo 1, quando vocês forem para Jerusalém, fiquem ali até que vocês sejam revestidos de poder. Jesus está falando assim: não vão de mãos vazias. Não adianta ir sem meu Espírito. Não adianta ir com palavras persuasivas. Não adianta ir com seus certificados, com a sua teologia, com a sua oratória. Isso não funciona no reino espiritual. Você precisa ser revestido do poder de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4: a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria. Bom dia, minha irmã, graças a paz. Tudo bom? Fica à vontade. A palavra que ele pregava não consistia apenas em palavras persuasivas, mas em manifestação de poder. Ele mesmo diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nos reinos celestiais. Meu irmão, quando você vai evangelizar uma pessoa que é ímpia, que não conhece a Deus, ela está abraçada pelo inferno. As hostes celestiais tentam cegar essas pessoas. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século
cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecem ao evangelho da vida deles. Ou seja, se você ir com armas carnais, o seu evangelismo não irá funcionar. É por isso que muita gente faz um trabalho evangelístico e não funciona. É por isso que ele convida 100 pessoas e ninguém vem, porque falta revertimento do poder de Deus. Falta ele ser cheio do Espírito Santo. E isso não vem de graça, meus irmãos. Deus não concede unção pelo cargo. Ele é pastor, então ele vai ter uma certa quantidade de unção. Esse aqui é líder de oração, vai ter uma certa quantidade de unção. Esse aqui trabalha na IBD, isso aqui não é assim. Unção e poder de Deus vem através da oração. Você precisa dobrar os joelhos e falar com Deus, até que Ele revista você do Espírito Santo. Sem isso, meus irmãos, esquece unção e poder. Esquece ser usado pelo Espírito Santo. Eu tenho meus livros, tenho meus certificados, tenho minha experiência, mas nenhuma coisa dessas vai me levar a ter o Espírito Santo. Isso se é revertido através de oração. Quando eu cheguei na PIB do Cuí, cheguei lá, éramos 40 pessoas. Primeira coisa que eu fiz na igreja, ministério de oração. Primeira coisa. Não mudei nada. Estou há um ano lá, ministério de oração. Vamos nos reunir na terça, às 17 horas, até às 18 orando. Na quarta, das 18 às 19. E domingo, das 7 da manhã até às 8, orando. 3 equipes, orando pelos ministérios da igreja, pelos enfermos, pelas coisas que acontecem, enfim. Nós juntamos os propósitos e começamos a orar. E lá tem um pedido pelo bairro do Icuí. Deus entrega esse bairro para essa igreja. Senhor, que esse bairro do Icuí se dobre diante do Senhor Jesus Cristo. Que essa rua Leonardo Silva, que passa na frente da igreja, quando eles passarem aqui, que eles sintam a presença de Deus e sintam o desejo de entrar. Um ano depois de muita oração, hoje passamos de 40 pessoas e hoje estamos com 100 pessoas para a glória de Deus. E isso, meus irmãos, não é mérito do homem, não é carnal. Isso só pode vir de Deus. Amém? Leonardo Ravenhill, um pastor americano, diz que nós, se tivéssemos o poder que deveríamos ter, precisaríamos da metade do conhecimento que nós temos. Às vezes temos muita luz na mente, na cabeça, muito conhecimento, muita letra, mas falta o revestimento do Espírito Santo. Teologia sem fervor não adianta. Que possamos buscar a palavra de Deus, mas também buscar o revestimento do Espírito Santo. Algumas pessoas dizem: onde está o Deus do Elias, que fazia milagres e maravilhas, que fazia sinais? A pergunta não é essa hoje. Não cabe essa pergunta. A pergunta é: aonde estão os Elias de Deus dessa geração, que busquem Deus com profundidade e sejam usados pelo poder do Espírito Santo? Nós precisamos entender que precisamos de Deus e do seu Espírito para fazer missões. Amém, irmãos? Verso 36. Na sua Bíblia diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Meus irmãos, faltam trabalhadores na obra, porque faltam trabalhadores com disposição, faltam trabalhadores que discipulem, faltam trabalhadores que pregam conteúdo, faltam trabalhadores revestidos do poder de Deus, e faltam trabalhadores com compaixão, com amor pela obra. Meus irmãos, o amor pelas almas que Jesus tinha era o que regia o seu ministério. Jesus amava as almas, e a palavra compaixão no grego significa entranhas, ou seja, algo de dentro. Não é um amor assim: olha, eu passo a amar a irmã Deolinda porque ela fez alguma coisa boa para mim, ou porque eu fiz algo bom para ela. Não, é algo de dentro, como se fosse meu, como se viesse de mim. É das entranhas. Não é porque alguém fez alguma coisa boa, mas sim porque aquela pessoa faz parte de você. Esse é o amor de Jesus.
Quando você for fazer missões, você tem que olhar aquela pessoa como faz parte de você. E quando nós olhamos para as pessoas fazendo missões e vendo elas dessa forma, nós sentimos a dor dessa pessoa. A situação que ela passa, nós conseguimos refletir. Tem gente que quer ser missionário por vários motivos, mas só será bem-sucedido se for baseado no amor. O amor pelas almas é a missões. Mostre-me o tamanho das suas missões. Se não tiver amor, não vale absolutamente nada. E eu provo isso para vocês. Quando Paulo diz, em 1 Coríntios 13, que mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mesmo que eu tivesse todo o dom da ciência, da compreensão e do conhecimento, e mesmo que eu tivesse toda a fé, e mesmo que eu desse toda a minha fortuna aos pobres, e mesmo que eu jogasse meu corpo para ser queimado, sem amor, isso não vale absolutamente nada. Amor, meus irmãos, é o termômetro daquilo que nós estamos fazendo. Coloque uma pessoa para fazer uma coisa sem amor e veja o resultado. Coloque uma outra pessoa que ama o que faz e veja o resultado. Amor é o termômetro do que nós fazemos. Jesus reprovou uma igreja toda por falta de amor. Apocalipse, capítulo 2, do verso 4, ele diz que tenho porém contra ti, que perdeste o quê? O teu primeiro amor. Conheça as tuas obras, mas não tem amor. Então, meus irmãos, se nós não fazemos algo com amor, de nada vale. Mesmo que as pessoas lhe aplaudam, mesmo que as pessoas batam na sua costa, parabéns, pastor Felipe, foi muito bom, mas Deus estará me reprovando. E nós não estamos aqui por causa de homens, nós estamos aqui por causa de Deus. A compaixão é que nos move para missões, é o que conecta o missionário às pessoas. Falta trabalhadores que amem missões. Porque tem algumas pessoas que fazem só porque é uma atividade da igreja. Fazem só porque tem que fazer. Não é esse o motivo. Fazemos missões porque nós amamos missões. Amém, igreja? E para encerrar, no verso 38, ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, aqui, dentro desse texto, Jesus diz que rogai ao Senhor da seara para que o quê? Envie trabalhadores. Jesus, lá no começo da introdução, fala assim, que ele dá uma notícia ruim. Olha, a seara ela é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. A escassez. Mas o próprio Jesus resolve o problema. Ele diz assim, olha, vai ter escassez na hora das missões. Mas sabe como é que resolve isso? Orando ao Senhor da seara. É orando ao próprio Deus, orando ao dono da seara, que ele vai enviar trabalhadores para a sua seara. Então, meus irmãos, o interessante aqui é que ninguém se autocomissiona. Não é a igreja que comissiona, não é o homem que comissiona, não é a experiência que comissiona, não é o seminário que comissiona, não é o certificado que comissiona. Quem comissiona é o próprio Deus. É Ele que diz assim, este é trabalhador, este aqui é homem de Deus, esse deve ser enviado. Somente Deus pode comissionar esses homens. O grande problema nosso hoje é que nós estamos resolvendo a escassez de trabalhadores daquele jeito bem brasileiro. Só tem tu, vai tu mesmo. Não tem ninguém, então vai o primeiro que aparecer. Não tem cão, caça com gato. E a pior coisa é você enviar alguém que não é comissionado. Igrejas são destruídas porque o pastor não tem chamado.
Missões evangelísticas são feitas e são um fracasso, porque os missionários que são enviados nunca se apaixonaram e nunca amaram missões. E nós, meus irmãos, temos que saber que as pessoas que vai resolver a nossa escassez dentro do campo missionário é o próprio Deus que vai enviar. Essas pessoas não estão na prateleira. Essas pessoas não estão como uma oferta numa loja, que você vê, oferta, você pode levar hoje mesmo. Não precisa fazer esforço. Essas pessoas não estão na parte rasa do mar. Deus só irá enviar essas pessoas se nós tivermos profundidade com Ele. Essas pessoas estão raras. Essas pessoas estão sendo escassas. Tem pouca gente. Nós devemos orar ao Senhor para que Ele possa mandar essas pessoas. Quando eu cheguei na congregação lá em Salinas com o pastor Leandro, eu me lembro que eu era professor de escola bíblica. E aí o pastor Leandro, que vinha pregar com vocês hoje aqui, falou assim para mim: pastor Felipe, é o seguinte, temos um local para você morar, eu estava precisando de uma casa, porque meu aluguel já tinha vencido e o dono do aluguel não queria renovar, e eu precisava morar em alguma casa. Ele falou assim: olha, arrumei uma casa para ti. Só que é o seguinte, você não vai pagar aluguel, não vai ter as despesas que você tem, só que tem um detalhe, você vai cuidar de uma igreja. E aí imagina, um professor de OBD, agora cuidar de uma igreja. E aí, meus irmãos, quando eu cheguei, quando eu penso que tem uma turma legal igual essa aqui, eu chego lá, não tem ninguém. A igreja fechada. Não tinha absolutamente ninguém. Tinha dado um escândalo lá e a igreja tinha ido embora. E eu falei: meu Deus do céu. Eu fiz o primeiro culto com 2 pessoas. Naquele dia eu abri o culto, eu cantei, dei testemunho, tirei a oferta, fiz a leitura bíblica, preguei, orei, fiz tudo. 2 pessoas apenas ali. E aí eu falava assim para Deus: Senhor, começa a me ajudar nessa missão. E Deus começou a me ajudar, começou a trabalhar e começou a aparecer algumas pessoas. Só que tinha o seguinte: eu não tinha ministério de louvor. E aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei assim: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? A escassez era uma realidade para mim, não tinha ninguém. E eu poderia ceder naquele bairro ali para vários músicos, porque aquele bairro ali era recheado de músicos, tinha músicos profissionais. Atrás da igreja tinha um baixista profissional que tocava no mundo, e eu poderia: irmão, vai dar uma força lá para mim no domingo pelo menos, para me ajudar, porque eu preciso de um ministério de oração. Eu poderia botar nas redes sociais: olha, eu preciso urgentemente de cantores, de bateristas, de guitarristas, de tecladistas, urgente, eu estou precisando. Eu podia resolver essa escassez de qualquer jeito, podia pagar uma diária para alguém, para ele vir tocar na hora do culto. Mas o Senhor falou assim: não é assim que resolve, você precisa orar e pedir a mim, e eu irei enviar essas pessoas. E eu me lembro que eu me fechava naquela igreja, só eu e Deus, e eu orava: Senhor, envia trabalhadores para a tua obra. E eu saí de lá com uma banda, com um ministério de louvor, abençoado por Deus, com cantores, com violonistas, bateristas, tudo através da oração. Você pede e Ele lhe entrega. É assim que funciona. Falta trabalhadores porque nós estamos resolvendo a escassez sem orar. Então, trabalhadores pedem por trabalhadores. Se você quer que tenha trabalhadores nessa obra, comece a clamar ao Senhor. Amém, irmãos? Estamos precisando de uma igreja que ora ao Senhor, da Seara, para que envie mais trabalhadores. Ou não, sempre estaremos fazendo gambiarras. E no reino de Deus isso não funciona. Fique de pé, né, nessa manhã, vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus, eu te peço, Senhor Deus, por essa igreja, a primeira igreja Batista Marambaia, Senhor, que Tu coloque no coração, Senhor,
o desejo de fazer missões. Abençoa, Deus, as campanhas, a mobilização, as ofertas, mas também abençoa essa igreja com trabalhadores, Senhor. Levanta homens e mulheres de Deus. Levanta gente disposta. Levanta gente que goste de ensinar. Levanta gente, Senhor, que preguem poderosamente com conteúdo. Levanta, Senhor Deus, trabalhadores revestidos do Teu Espírito Santo. Levanta trabalhadores que amem essas almas, Senhor. E levanta trabalhadores que orem por mais trabalhadores, Senhor. Meu Deus, abençoa esta igreja. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém.